Isaías. Não somente para os judeus, mas para todo o mundo, inclusive todas as nações, todas as No solo etnias. para los judíos, pero también para todas las naciones. Então, decidir o que abordar foi um processo bastante árduo, dada a vastidão do livro. Así que elegir qué tratar en el libro de Isaías es un reto muy grande. Minha oração tem sido, desde o convite até aqui, que ao final desse tempo juntos em Isaías, Y mi oración ha sido, desde que he recibido la invitación, mi oración es esta. essas poucas reflexões desafiem você, tanto quanto me desafiaram, a me engajar mais na obra, na missão de Deus no mundo. Mi oración es que estas pequeñas meditaciones que vamos a hacer ahora en el libro de Isaías nos involucren aún más en la misión de Dios en el mundo. Nós vamos gastar um tempinho com os preâmbulos dessa reflexão. Vamos gastar ahora, vamos invertir un poco de tiempo con la introducción a este libro. Eu preciso definir alguns convênios, preciso fazer alguns convênios com vocês antes de continuar, antes de entrar em Isaías. Necesito definir algunos pactos, algunas suposiciones básicas antes de adentrar al texto. Então eu peço a sua paciência. Así que necesito tu paciencia. Muito bem, algumas considerações sobre esse tema aqui. Note, pensando no tema, se há um chamado, o que eu vou falar é muito óbvio. Mira, en primer lugar, lo que voy a decir es muy obvio, pero si hay un llamamiento, perdón, Alguém está chamando alguien está llamando e espera ser ouvido e atendido. y espera ser oído y atendido. Um exemplo rápido. Un, Você, pai, un ejemplo muy rápido. você, pai ou mãe, Si tú eres padre, madre, chama o seu filho llamas a tu hijo para cumprir uma determinada tarefa, qualquer tarefa. para cumplir alguna tarea en casa, alguna. O que você espera dele? ¿Qué esperas de tu hijo? Obediência imediata. Obediencia inmediata. Não é isso? ¿A que sí? É isso que você espera. Nem sempre ele faz, eu sei. Ni siempre nuestros hijos lo hacen, pero es lo que esperas de tus hijos. Mas você espera atenção imediata e obediência imediata do seu Tú filho. esperas una atención inmediata y una obediencia inmediata de tu hijo. Voltando para o nosso tema, quem chama? Así que volviendo a este tema, ¿quién llama? Quem chama? Deus. Dios. Quem deve responder? ¿Quién debe responder? Quem debe responder? A igreja. La iglesia. Quem é a igreja? ¿Y quién es la iglesia? Eu. Yo, Você. tú, Nós. nosotros. E qual é a resposta esperada? ¿Y cuál debe ser la respuesta esperada? Isaías 6, 8, que o pastor João vai ler para vocês Isaías agora. 6, 8, esta es la respuesta. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. A primeira pergunta que nós precisamos fazer aqui, por que os cristãos devem ter essa disposição? La primera pregunta que debemos hacer aquí es, ¿por qué los cristianos deben tener esta disposición? E a resposta mais rápida e objetiva é: Y la respuesta más rápida, la respuesta más objetiva es la siguiente. obediência coerente ao chamado. Se debe a la obediencia coherente al llamado. Você foi chamado para ser o quê? Hemos sido llamados para qué? Ser filho de Deus, filhos de Deus. Para ser y vivir como hijos de Dios. A obediência é uma condição inerente ao nosso chamado, La obediencia es una condición inherente a nuestro llamado como hijos de Dios, ao chamado do cristão. al llamado del cristiano. E aqui eu preciso fazer mais um esclarecimento. Y aquí necesito aclarar el término cristiano. O que é ser um cristão? ¿Qué significa ser cristiano? Por cristão, eu me refiro a um pecador alcançado pela graça de Deus. El cristiano es aquella persona
que sendo pecador foi alcançado por la gracia de Dios. uma pessoa arrependida, Es una persona arrepentida. uma pessoa perdoada e justificada pela confissão Es da una fé em persona Jesus Cristo. perdonada y justificada por su confesión en Jesucristo. Alguém que entendeu a sua condição diante do seu Criador Es alguien que ha entendido su condición delante de su Creador e arrepende-se da sua ruptura com o Criador, y se arrepiente de haber roto con el Creador, entendendo que a única maneira de estar religado ao Criador é através da fé no Filho que morreu na cruz por y ele. entiende que el único modo de reconectarse, de volver a relacionarse con su Creador es a través de la fe en Jesucristo. Cristão não é uma pessoa boa. El cristiano no es una buena persona. O cristão é uma pessoa salva. El cristiano es una persona que fue salvada en Cristo. Eu não sou cristão porque eu sou bom. Yo no soy un cristiano porque soy una buena persona. Eu sou bom, eventualmente, porque Jesus me salvou. Yo puedo ser bueno porque Jesús me ha salvado. Esse é o significado de cristão na Bíblia. Este es el significado bíblico de ser un cristiano. Alguém que crê e aguarda a volta de Cristo a esse mundo, Alguien que cree y aguarda la vuelta de Jesucristo, que tem em Jesus a razão da sua real esperança, que tiene en Jesús la real esperanza, que tem em Jesus os fundamentos para a sua verdadeira alegria, que tiene en Jesús los únicos fundamentos para su contentamiento. e por isso mesmo ele organiza e reorganiza os afetos da sua vida, a sua agenda, as suas prioridades em torno de Cristo. Y por eso es una persona, el cristiano es una persona que reorganiza sus afectos, su agenda, sus prioridades a partir y alrededor de Cristo. A sua agenda é afetada por Cristo. La agenda del cristiano es afectada por Cristo. A sua agenda é redimida por Cristo. Su agenda es redimida por Cristo. Os seus objetivos de vida são redimidos por Jesus. Sus objetivos de vida son redimidos por Cristo. Seu casamento é redimido por Su Cristo. casamiento es redimido por Cristo. A educação dos seus filhos almejam a honra e glorificação do Senhor Jesus. La educación de sus hijos anhela la honra y la gloria de Os Jesucristo. seus negócios devem glorificar a Deus. En sus negocios busca glorificar a Jesús. A maneira como você lida com as suas finanças devem glorificar a Y el Deus. modo como lidia con sus finanzas busca también glorificar a Jesús. As suas prioridades revelam no que você mais acredita. Las prioridades del cristiano muestran en qué él cree, en Jesús. Isso é o que significa ser cristão. Esto es lo que significa ser un cristiano. Entenda, todos estamos caminhando nisso. Entienda, todos estamos caminando en esta dirección. É processo. Es un proceso. Mas uma vez que estejamos com Cristo, Pero en el momento que estemos con Cristo, esse processo é inevitável. ese proceso es E inevitable. fugir dele não é uma opção. Y huir de Cristo no es una opción. Segundo esclarecimento que eu preciso fazer aqui. Pero hay una segunda aclaración que quiero hacer. Não confunda chamado com vocação. Por favor, no confundas llamamiento con vocación. Nem todos os seguidores de Jesus, nem todos os discípulos de Jesus, nem todos os cristãos são vocacionados ao ministério, por assim dizer. Ni todos los seguidores de Jesús, ni todos los cristianos son vocacionados para un ministerio. Mas certamente todos são chamados. Pero seguro que todos son llamados. Chamados para participar da missão de Deus. Llamados para participar de la misión de Dios. Ninguém ficou de fora. Nadie se queda de fuera. Charles Spurgeon, um pregador inglês do século XIX, Charles Spurgeon, predicador inglés del siglo XIX, tem uma frase sensacional sobre isso. tiene una gran declaración sobre este tema. Todo cristão ou é missionário ou é impostor. Todo cristiano o es un misionero o es un impostor. Eu não quero ser impostor. Y yo no quiero ser un impostor. Então você sabe o que eu preciso fazer. Entonces, tú sabes lo que necesito hacer. E você sabe o que você também precisa Y fazer. tú sabes lo que tú necesitas hacer. O que o Spurgeon quis dizer com isso? ¿Qué significa esta declaración de Spurgeon? Que, sintetizando, todos somos enviados. De un modo objetivo, Spurgeon quería decir que
todos hemos sido enviados. Todos fomos chamados para a missão. Todos hemos sido llamados para la misión. A questão é, entendemos quais são as características desse chamamento. La cuestión es, ¿será que entendemos cuáles son las características, las marcas de ese llamamiento? Mas, no geral, todos estamos chamados e devemos nos engajar. na Pero missão de vuelvo a Deus. decir, por lo general, todos los cristianos fueron llamados para la misión. Fechando esse esclarecimento, voltando aqui à questão da obediência. Cerramos esta parte y volvemos a la cuestión de la obediencia. Obediência, entenda, uma obediência coerente, que foi o que eu coloquei antes, não é um chamado, ou melhor, essa obediência coerente ao chamado, perdão, não é um movimento impensado, insensato, involuntário. La obediencia coherente, tal como la he llamado, la obediencia coherente al llamado, al llamamiento, no es un movimiento impensado, no es una decisión insensata, algo involuntario que uno puede llegar a hacer en su vida. Tampouco trata-se de aquela obediência obrigada, arrastada, ora hesitante, ora vacilante, ora discordante, ora murmurante. Pero tampoco, hermanos, la obediencia se trata de algo que uno es obligado, que Cristo nos obliga, ora obedecemos, ora no, algo vacilante, murmurante. No, no tiene nada que ver con eso. Você se lembra de um caso de obediência arrastada na Bíblia? ¿Te acuerdas de algún ejemplo de alguien que sentía esa obligación de obedecer Que foi empurrado para a missão? y ha sido empujado para la misión? Lembra-se de alguém assim? ¿Te acuerdas de alguien en la Biblia, algún personaje? Jonas. Jonás, exactamente. Jonas é o próprio. El Foi- mismo. Foi comissionado para pregar em Nínive. Nínive ali já era a capital da Síria, o império que estava surgindo ali no 8º século. Ele viveu no mesmo século. Jonás, él mismo, ¿no? Que Dios le había llamado para Nínive, ahí en Asiria, hoy Irak, ahí en el siglo VIII antes de Cristo. Eu fiquei empolgado, desculpe. Sí, lo siento que estoy muy Ok, animado. ótimo. Está perdonado. Obrigado. Ele foi para Nínive? Ele foi para Nínive? Pregunto, ¿ha ido para Nínive? A mensagem de Deus era clara: vai e prega contra Nínive. El mensaje de Dios era muy claro, vete ahí y predica contra los ninivitas. A pergunta é: por que Deus desejaria pregar a Nínive uma palavra de juízo sem uma possibilidade de arrependimento e salvação? Y la pregunta es por qué Dios quería que Jonás predicara un mensaje de juicio sin la posibilidad de un arrepentimiento. Por que Jonas foge? Porque é covarde? ¿Por qué Jonás huye de esa misión? Não é pela covardia, é porque ele não deseja que o povo de Nínive seja salvo. Jonás no obedeció porque él no quería que el pueblo de Nínive fuera salvado. É por isso que ele vai empurrado. Y por eso va para el otro lado. Ele não é um bom exemplo para nós. No es un buen ejemplo para nosotros, Jonás. O exemplo ali é o cuidado amoroso de Deus e perdoador de Deus. El ejemplo que vemos en Jonás es el ejemplo del cuidado amoroso de Dios. Por curiosidade, Tarsis, o destino, Y es muy interesante que, pensando un poquito en Tarsis, a donde fue Jonás, alguns estudiosos dizem que pode ser um porto no sul da Turquia, algunos expertos dicen que puede ser un puerto ahí, en el sur de Turquía, região da Ásia Menor, en Asia Menor. mas há alguns que defendem que ele queria, ele desejaria, dada a sua vontade de fugir da missão, Pero hay otros expertos que dicen que, bueno, a partir de ese deseo de Jonás de huir de la misión de Dios, que ele teria ido para Tartessos. que muy posiblemente Jonás quiso ir a Tartessos. Já ouviu falar desse nome? Creo que vosotros conocéis este un- nombre, ¿no? Tartessos. Tartessos? Ahí Juan Era um Carlos. povo ibérico. Es un pueblo ibero. Sabe onde ficava isso?
¿Sabes a dónde se ubica? ¿O a dónde se ubicaba? Andaluzia. Andalucía. Jonas era teimoso, mas não era bobo. Vocês entenderam o ponto. Sí, Jonás era muy duro de corazón, pero no era tonto. Ao contrário de Jonas, Isaías demonstra uma prontidão e uma disposição maravilhosas diante do chamado. Pero al contrario de Jonás, encontramos a Isaías con una prontitud para contestar al llamamiento de Dios. Simplesmente porque ele estava harmonizado com Deus e com o impulso missionário de Deus. Y esa prontitud se debía a que el corazón de Isaías estaba alineado con la misión de Dios, con lo que Dios quería hacer en las naciones. Com isso em mente, Y con esta información en mente, de hoje até domingo, eu quero ver 3 marcas que caracterizam uma igreja que responde ao chamado. en uma este igreja. tiempo que vamos a estar juntos, quiero meditar con vosotros en 3 marcas de una iglesia que contesta al llamado de Dios. O primeiro deles, veremos na sequência, La primera marca é uma igreja que luta contra a inércia espiritual e a insensibilidade ao impulso missionário de Deus. es una iglesia que lucha contra la inercia espiritual Inércia espiritual e insensibilidade ao impulso y contra missionário. la insensibilidad de cara a la misión de Dios. O segundo ponto que nós veremos amanhã é uma igreja que atende prontamente ao chamado como expressão de sincera devoção e profunda gratidão a Deus. En segundo lugar, veremos mañana, la segunda marca es una iglesia que atiende con prontitud al llamado como una expresión de sinceridad y devoción y gratitud a Dios. E o terceiro ponto é uma igreja que é apaixonada pelo seu herói. Y la tercera marca es que una iglesia misionera es una iglesia apasionada por su héroe. E veremos isso no domingo, se Deus nos permitir. Meu clamor Y veremos eso el domingo, Dios mediante. é para que esse tempo juntos seja proveitoso para você. Y mi oración es que este tiempo sea fructuoso para tu vida. E que desafie você tanto quanto tem me desafiado como pastor. Y que este mensaje, Isaías, te desafíe a ti como ha desafiado a mi corazón como pastor. Muito bem, desculpe-me essa introdução longuíssima, Lo siento por esta introducción tan larga, mas agora a gente pode entrar definitivamente em Isaías. pero ahora vamos a entrar definitivamente en Isaías. Mas a gente vai ter que alinhar alguns conceitos em Isaías também. Pero vamos a tener que seguir definiendo algunos conceptos básicos en Isaías. Bom, a primeira pergunta que eu preciso fazer para vocês. Deixa eu só ver se vai entrar. Entrou, ok. Agora que a gente fez essa introdução, vamos trabalhar aqui esses conceitos mais direcionados para o nosso estudo aqui. Ahora, después de esta introducción, vamos a definir algunos conceptos importantes para entrar en Isaías. Essa é uma igreja missionária, Esta es una iglesia misionera, então você não deve ter dificuldade com essa pergunta. así que creo que no vas a tener dificultad con esta pregunta. Como definir missões? ¿Cómo podemos definir misiones? E uma pergunta surge antes dessa, quando você para pensar nessa primeira pergunta. Y una pregunta surge, hay una pregunta anterior a esta que también necesitamos meditar. E a pergunta é essa daqui. Y esta pregunta, Em que consiste a missão de Deus? ¿en qué consiste la misión de Dios? Quero trabalhar rapidamente com isso aqui. Así que quiero trabajar con esto. Então, começando aqui como definir missões, ou melhor, pelo segundo ponto, a pergunta que realmente importa, o que é missão de Deus? Así que acompáñame y vamos a meditar y vamos a intentar contestar esta segunda pregunta. ¿Cómo definir la misión de Dios? E eu quero usar uma definição aqui do Avery Willis, que foi Y quiero utilizar una definición de un autor, Avery Willis, citado num artigo, num livro chamado Finish the Mission. y él en este libro llamado Terminando la Misión dice lo siguiente. Por missão, quero dizer o propósito redentor total de Deus para estabelecer o seu reino. Dice así el autor, defino misión como el propósito redentor total de Dios para establecer su reino. A definição de Willis vai no âmago da questão aqui.
Así que esta definição de Willis vai ao meolho da questão. E é importante a gente entender isso. E é muito importante entender isto. O propósito de Deus é consumar redenção pelo advento do seu reino. O propósito de Deus no mundo é realizar completamente a redenção a través da venida de seu reino. Um reino inaugurado. Reino que ha sido inaugurado. E quando ele foi inaugurado? E quando ha sido inaugurado? Quando Jesus foi coroado na cruz. Quando Jesus foi coronado na cruz. Quando ele foi levantado na cruz. Quando ele foi levantado na cruz. Ele foi entronizado. Aí Cristo foi entronizado. Mas é um reino que aguarda a consumação. Pero é reino que aguardamos todavía sua consumação. E isso fica muito evidente nos textos em que Jesus comissiona os discípulos. Isso se queda claramente ou muito evidente em los textos onde Cristo envia a seus discípulos. Comissiona os discípulos para expandirem, continuarem com a mensagem que vai expandir o reino de Deus através da pregação das boas novas. Quando Jesus envia a seus discípulos para que eles, através da predicação do Evangelho, sigam esparciendo as buenas novas do reino. Você conhece esse texto? E tu conheces, por exemplo, a este texto. É o texto da grande comissão. É o texto da Grande Comissão. Você poderia ler para a gente, João, por favor? Que está em Mateus 28, 18, 20. 28, 18. E Jesus se acercou e les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amém. Note, obedecer ao comissionamento de Jesus significa pelo menos duas coisas aqui. Por favor, escute. Obedecer ao chamamento de Jesus aqui significa duas coisas. Reconhecer sua autoridade sobre a sua vida. Em primeiro lugar, reconhecer a autoridade de Jesus sobre tu vida. Mas não só isso. Pero não só isto. Reconhecer a autoridade de Jesus sobre tudo e todos. Pero também reconhecer a autoridade de Jesus sobre todo e sobre todos. Mas uma segunda lição aqui. Pero há uma segunda lição aqui. Ter a mesma disposição que ele teve no cumprimento da missão. Os discípulos deveriam ter a mesma disposição que Jesus tuvo en el cumprimento de la misión. E aqui eu vou fazer uma correção na tradução dele. E aqui vou fazer uma correção na tradução de João. A disposição não é só dos discípulos, a disposição é do próprio Cristo. E a disposição não só de los discípulos, é também del Cristo mesmo. Cara, estou entendendo espanhol. Amém. Você se lembra do texto em Filipenses capítulo 2? Te acordas do texto de Filipenses? Nós não vamos projetar aqui para você. O pastor João vai ler para você Filipenses capítulo 2, 5 e 8. O que o apóstolo Paulo fala a respeito das disposições do Filho, das disposições de Jesus? Filipenses 2, 5 al 8. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte en la cruz. Reconhecer a autoridade de Jesus, ter a mesma disposição, e eu poderia acrescentar aqui uma terceira, na verdade. Reconocer a autoridade de Jesus, tener a mesma disposição de Jesus, pero voy a añadir uma terceira marca aqui. Proclamar ao mundo a vitória de Jesus e sua oferta de reconciliação. Proclamar ao mundo a vitória de Jesus e sua ofrenda de uma reconciliação. Pare para pensar como você foi alcançado pela graça de Cristo. Para pensar pouco como has sido alcançado por Cristo. Quem foi o instrumento de Deus para que você se reconciliasse com Deus? Qual foi o instrumento que Deus utilizou para que tu te reconciliasses com Ele? Essa pessoa cumpriu essa lista. Essa pessoa ha cumprido estas marcas, esta lista. Seja grato a Deus pela vida dela. Que sejamos gratos ao Senhor por essa pessoa. E
faça o mesmo que ela fez. y haz lo mismo que Él ha hecho por ti y por Jesús. A ideia de proclamar a vitória de Jesus sobre a morte, La idea de proclamar la victoria de Jesús sobre la muerte, a justificação com a sua ressurreição, la justificación a través de su resurrección, cumprindo todo o propósito soberano de Deus, cumpliendo todo el propósito soberano de Dios, de reconciliar consigo todas as coisas. de reconciliar consigo mismo todas las cosas en Cristo. Vamos para a segunda parte da vou ter que passar aqui rapidinho. A segunda parte aqui da definição do Avery Willis, Vamos avanzar para la segunda parte de la definición de este autor, Avery Willis. quando ele fala de missões. O que são missões, então? Cuando él habla sobre misiones, está definiendo qué significa la misión de Dios. Ele já definiu o que é missão de Deus. Missão de Deus é o propósito redentor total de Deus para estabelecer seu reino. ¿Ok? Mas missões, por outro lado, em contraste com a missão, é a atividade do povo de Deus, a igreja, para proclamar e demonstrar o reino de Deus no mundo. Ok, me perdí. É a segunda parte aqui. É a segunda parte aqui. Você está aqui para cima. Segunda parte é aqui. Esse Ok. aqui, missões. Muy bien, después de hablar sobre la misión de Dios, vamos ahora a ver lo que el autor habla sobre la misión en sí. Y por lo tanto, la misión, en contraste con la misión de Dios, es la actividad del pueblo de Dios, de la iglesia, para proclamar y demostrar y mostrar el reino de Dios en el mundo. Então, para resumir isso aqui, Entonces, para presentarte un resumen de esto, o que são missões? ¿qué es la misión? Proclamar e demonstrar o reino de Deus no mundo. Proclamar y mostrar el reino de Dios en el mundo. Onde? ¿Dónde? Jerusalém, En Jerusalén, Judéia, Judea, Samaria, Samaria, até os confins da terra. hasta el último de la tierra. Vocês já têm esse conceito, está claro para a igreja? Não ¿Está precisa claro entrar este nisso. concepto para la iglesia? Você pode se perguntar, mas espera lá, esse negócio não é só para alguns poucos escolhidos? Não. Pero uno se puede preguntar, un momento, pero esto no se aplica solamente a algunos elegidos? Você já deve ter ouvido sobre o sacerdócio universal dos crentes. No, porque ¿cree que has escuchado ya sobre el sacerdocio universal de los creyentes? Acompanhe a leitura de 1 Pedro 2, 9 a 10, que o pastor João vai fazer agora. A ver. Primero de Pedro, ¿qué? 2, 9 e 10. Primero de Pedro 2, 9, 10. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Você e eu fomos alcançados pela graça de Jesus porque os primeiros discípulos obedeceram à ordem de Cristo e outras gerações de cristãos fizeram o mesmo. Tú y yo hemos sido alcanzados por Cristo porque la primera generación de creyentes ha obedecido a este llamado del Señor para ir. Agora note a razão para isso. Pero mira la razón. A primeira causa da tua salvação, o primeiro motivo, na verdade, da sua salvação, não é você ir para o céu simplesmente. Pero mira la causa. El primer motivo, la razón para que Dios te haya salvado no es prioritariamente ir al cielo. É você servir de testemunha. Es para que tú sirvas de testigo. Uma testemunha viva de quem Cristo é. Un testigo vivo de quien Cristo es. Qual foi o maior elogio que você já recebeu na vida? ¿Cuál fue el mejor o el elogio más grande que has recibido en tu vida? Pense um pouquinho. Piénsalo un poco. Eu não sei se foi esse elogio que eu vou falar agora, No sé si es este el que voy a mencionar ahora, mas o melhor elogio que você, um cristão, pode receber em vida pero el mejor elogio que un cristiano puede recibir en vida
como você é parecido com Jesus. é que alguém te diga, mira como és parecido, como te pareces com Cristo. Nada chega perto disso. Nada se acerca a este tipo de elogio. Absolutamente Absolutamente nada. nada. A grande comissão do Senhor Jesus tem funcionado, queridos, e continuará funcionando porque é obra de Deus. A grande comissão de Cristo ha funcionado e seguirá funcionando porque é a obra de Cristo. Mas é uma obra compartilhada conosco. Pero é uma obra que é compartida com nós. E é um privilégio para todos os cristãos. E é um privilégio para todos os cristianos. Nunca veja isso como um peso, Nunca lo tomes como uma carga, porque não é. porque não lo es. Não é. Quem levou a carga foi Cristo. Aquele que levou a carga ha sido Cristo. E o fardo que eu e você levamos hoje é leve. E esse peso que levamos hoje é muito leve. Nunca se esqueça disso. Nunca te lo olvides. Agora sim a gente chega em Isaías. Agora sim que chegamos em E Isaías. você fala, ufa. E quizás estés dizendo, oh, graças ao Senhor. Muito bem, vamos lá. Essa aqui é uma estrutura básica, eu não vou entrar muito nesse detalhe, mas só para você entender um pouquinho do livro. O Muito livro é bem. bom. Posso ir? São 3 partes em Isaías. Isaías se divide em 3 partes. Primeira parte, capítulos 1 a 35, Primeira parte, do capítulo 1 ao 35. são profecias relativas ao período do Império Assírio, Encontramos aí profecias sobre o Império Assírio, quando Deus anuncia que vai remover toda a rebeldia em Judá e outras nações para promover juízo e salvação. e nessas profecias Deus anuncia que vai a quitar a rebeldia de Judá e de las naciones que vivem aí a seu alrededor. Parte 2 é uma dobradiça histórica, um momento de guinada, um momento de intervalo, por assim dizer, dentro do livro. A parte 2 de Isaías, a segunda parte de Isaías é um puente entre a primeira parte e a segunda parte, um puente histórico. Capítulos 36 a 39, e foca muito mais a história ali do rei Ezequias, que foi um grande e bom rei. Así que del capítulo 33 al 39 se enfoca en la historia del rey Ezequías, que ha sido un buen rey. Não são narrativas cronológicas. No son narrativas que están organizadas Isso cronológicamente. confunde um pouquinho quem lê o livro pela primeira vez. Y eso puede traerte un poquito de confusión cuando estás leyendo por la primera vez a Isaías. Mas, insisto, o livro é maravilhoso. Pero quiero insistir en esa verdad que el libro de Isaías es maravilloso. E a terceira parte, Y la tercera división de Isaías profecia sobre o período babilônio que iria acontecer. y enfoca en las profecías sobre el futuro imperio babilónico. E Deus novamente prometendo salvação através do estabelecimento de uma ordem teocêntrica pelo advento do Messias. Y en esas profecías se proclama la manifestación de la salvación de Dios y del establecimiento de una orden teocêntrica a partir del reinado del siervo del Señor. Então, note, e aqui é importante que você, pelo menos, entenda a ideia geral disso, Entonces pido que guardes esta idea general, ainda que os detalhes te escapem. aunque los detalles pues sean un poquito más difíciles. O enfoque de Isaías não é a cronologia dos eventos proféticos, El enfoque de Isaías no es la cronología de los eventos, mas a mensagem profética em si, más bien el mensaje profético, seus enfoques e implicações los enfoques y las implicaciones del mensaje profético para o povo de Deus, mais especificamente o povo de Judá, para el pueblo de Dios, que es el pueblo de Judá, o Reino do Sul. Reino del Sur. No início do ministério profético de Isaías aparece ali no capítulo 6, versículo 1. Y el ministerio profético de Isaías aparece a partir del capítulo 6. Ele começa o seu ministério profético no ano 740, 739 a.C. Ele empieza su ministerio a partir del año 740. Depois, portanto, da missão dada a Jonas, Después de la misión, entre comillas, de Dios a Jonás, 30, 40 anos depois. más o menos 30, 40 años después de esa misión E de ele Jonás. foi profeta numa época, ele pegou pelo menos 4 reinados, 4 grandes reinados. Y Isaías profetizó, desarrolló su ministerio a lo largo de varios reinados, de varios reyes.
O primeiro rei foi Jotão, filho de Uzias. Jotán, hijo de Usías. Na sequência, Acás, A continuación, el reinado de o Acaz. rei Ezequias. Después, el reinado de Ezequías. E ele deve ter compartilhado algum tempo com o filho terrível de Ezequias, o rei Manassés. Y es posible que Isaías haya vivido también bajo el reinado de Manasés, del terrible O Manasés. ministério de Isaías deve ter durado cerca de 40 a 45 anos. Así que el ministerio de Isaías debe haber durado más o menos entre 40 y 45 años. E segundo a tradição rabínica, Y a partir de la tradición rabínica, Isaías teria sido morto, cerrado ao meio pelo rei Manassés. Isaías fue muerto por el rey Manasés, literalmente cortado en dos Cerrado ao partes. meio, No sé literalmente cómo decir. cerrado ao Bueno. meio. Há uma referência em Hebreus capítulo 11 que nos dá a entender que esse é um fato pode ser um fato, pode ser uma descrição sobre o ministério de Isaías. En Hebreos capítulo 11, 35, cuando se menciona, no se menciona la persona, pero puede hacer referencia a esta muerte trágica de Isaías. E a lista dos males denunciados por Isaías revela uma triste similaridade com os nossos dias. Y cuando pensamos en la lista de los males, de las injusticias denunciadas por Isaías, vemos que hay una gran similitud con nuestros días. Violência recorrente, Una recurrente violencia, parcialidade no juízo, un juicio que no era según la justicia, hipocrisia religiosa, la hipocresía a religiosa, prática religiosa desconectada de Deus, desconectada de piedade, desconectada de reverência. una práctica religiosa claramente desconectada de la piedad, de la vida con Dios. E uma hipocrisia religiosa, uma grosseria, na verdade, religiosa. Y una mala, la verdad, una mala hipocresía religiosa. Que a gente chamou aqui de grave imoralidade religiosa, né? Ujú. Isso foi mais visto nos reinados de Acás e especificamente nos reinados de Manassés. Y este tipo de inmoralidad, de religiosidad, se ve más en el reinado de Acaz y de Manasés. Isaías provavelmente fazia parte da corte do reino de Judá. Muy probablemente Isaías pertenecía a la corte de los reyes de Judá. E por isso ele teve tanto trânsito com esses reis. Y por eso podía ahí andar y ver lo que pasaba en la corte de Judá. Nem por isso a sua função, a sua missão foi fácil. Y no por ello, su misión no ha sido nada fácil. Muito bem. Esse é o contexto da missão de Deus para Isaías. Así que este es el contexto de la misión de Dios para Isaías. Há um mundo fraturado pela queda do homem. Isso está muito evidente ali no reino do sul, no reino de Judá. Claramente podemos definirlo como el mundo de Isaías como un mundo fracturado y desordenado por el pecado del hombre. Mas perceba que o foco da missão Pero el enfoque de la misión de Isaías é o povo de Deus. es el pueblo de Dios. Isaías não está falando para incrédulos, Isaías no está hablando para gente incrédula. por assim dizer. É o povo da aliança. Isaías estaba hablando para el pueblo del pacto. Isaías está proclamando juízo e salvação para o povo de Deus. Isaías está hablando, está proclamando juicio y salvación para el pueblo de Dios. Juízos e salvação pontuais, Juicio y salvación puntuales, juízos e salvação messiânicos juicio y salvación e mesiánicos escatológicos. y también para los últimos días. E a ideia é que a partir de Judá, Y la idea es que a partir de Judá, ao longo da história, a lo largo de la historia, até o final da história, hasta el final de la historia, esses juízos e essa salvação sejam evidenciados, ese juicio y esa salvación se manifiesten até que ela seja definitivamente manifestada. hasta el último momento a donde se va a manifestar en los últimos días. Ok. Respira um pouco, Respira un poquito. toma uma água. Amén, gracias. Tá? Alguém precisa ir ao banheiro? Tá?
Alguém necessita A esse gente vai serviço? terminar hoje, fique tranquilo, Tranquilo que vamos a terminar hoje. tá bom? Como essa mensagem profética de Isaías começa? Como empieza este mensaje profético de Isaías? Ela começa com um desabafo. Empieza por un abrir del corazón. Bom, ¿Sí? um desabafo de Deus. Sí. É um desabafo de Deus. O sea que Dios abre su corazón para contar lo que siente sobre su pueblo. E ele está nesse desabafo falando sobre o seu povo, ele está chamando o seu povo a reagir. Y Dios abre su corazón llamando al pueblo a reaccionar. A reagir contra a inércia e a inércia espiritual e a insensibilidade para com ele. Y Él abre su corazón, Dios abre su corazón y pide a su pueblo para reaccionar contra la inercia, contra... ¿Cuál fue la segunda? Insensibilidade. Contra la insensibilidad espiritual. A ideia é povo com quem eu tenho uma aliança. Abre aspas, povo com quem eu tenho uma aliança. La idea es pueblo con quien tengo un pacto. Vocês não estão dando a mínima para mim. Vosotros no estáis prestando atención para mí. E eu tenho uma demanda com vocês. Y yo tengo algo contra vosotros. Eu tenho um chamado para vocês. Yo tengo un llamado para vosotros. Saiam dessa inércia. Salid de esa inercia. Removam essa insensibilidade do meio de vocês. Por favor, se alejen desta insensibilidad. Então, a primeira marca de uma igreja chamada, que responde ao chamado, Así que la primera marca de una iglesia que contesta al llamado de Dios quando confrontada por Deus dessa forma, es que cuando esa iglesia es confrontada por Dios de este modo, quando despertada por Deus sobre a sua situação, cuando es despertada por Dios sobre su situación espiritual, ela vai se engajar numa luta contra a inércia espiritual. ella se va a involucrar en una lucha contra la inercia espiritual. Ela vai lutar contra a insensibilidade em relação a Deus. Ella va a luchar contra la insensibilidad que tiene hacia Dios. Ela vai lutar contra a insensibilidade em relação ao impulso missionário de Deus. Ella va a luchar para ganar ese impulso misionero para Dios. Essa é a acusação de Deus no começo do livro. Y esta es la acusación de Dios al principio en el libro. Vocês estão desconectados de mim. Vosotros estáis desconectados de mí. Vocês estão desconectados do chamado. Vosotros estáis desconectados del llamamiento Consequentemente, vocês estão desconectados da missão. y consecuentemente vosotros estáis desconectados de la misión. Judá, isso é grave. Judá, esto es muy grave. Isso tem consequências. Y esto tendrá consecuencias. Tem consequências imediatas, Tendrá consecuencias inmediatas ao longo da história, a lo largo de la historia, mas eu tenho a solução para vocês. pero yo tengo la solución para esto. Vamos conversar para resolver essa questão. Vamos a hablar para solventar esta situación. Essa é a razão, nesse primeiro capítulo, Y esa es la razón del primer capítulo de Isaías, do lamento seguido do ultimato de Deus para ajudar. del lamento de Dios y a continuación del ultimato de Dios. Um lamento em ultimato Hay un lamento, hay un ultimato de Dios para o qual ele espera a resposta. para el cual Dios espera una respuesta. Judá, então, como vai ser? Judá, ¿qué pasa? ¿Cómo va a ser? ¿Qué vais a contestar? Você pode ler o texto para a gente? Capítulo 1 a 18? Vamos a leer el texto, capítulo 1, del 1 al 18. Isso. Visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en los días de Usías, Jotam y Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Oíd cielos y escuchad tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh, gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Dejaron a Jehová, provocaron a ir al Santo de Israel y se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie
hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida. Hinchazón y podrida llaga no están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sión como enramada en la viña y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda isto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportá-las. Quando extendais vuestras manos, eu esconderei de vosotros mis ojos. Asimismo, quando multipliqueis la oración, yo no oirei. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo y aprended a hacer el bien. Buscad el juicio. Restituid el agraviado. Haced justicia al huérfano. Amparad la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Se fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Ok, está ótimo, é por aí. Amém. Nós vamos ter que passar um pouco rápido aqui pelo texto, porque é um texto longo e ele tem muitas informações. Eu não tenho tempo para isso, e não é que nós não temos tempo, nós temos que andar com Isaías aqui. Então eu vou pensar as informações básicas e é por isso que nós lemos o texto de uma só vez. Querida iglesia, voy a simplesmente a mencionar algunas verdades sencillas, voy a hacer varios saltos en el texto, porque el texto es muy largo y tenemos que avanzar en el estudio de Isaías. Mas note que o texto é grave. Pero, ¿ves la gravedad del texto? Tudo começa com esse direcionamento muito claro. A visão é a respeito de Judá. Todo empieza con esa orientación muy clara. La visión es sobre Judá. É a respeito do povo da aliança, ela é direcionada para o povo da aliança de Deus, o povo de Deus. Es una visión claramente dirigida al pueblo de Dios. E a visão também direcionada a Jerusalém. Y es una visión claramente direccionada a Jerusalén, Simbolizando o centro religioso do povo de Deus. que simboliza claramente el centro religioso del pueblo de E a Dios. pauta de Deus é muito simples. Falta de reverência e falta de compromisso. Y la falta que Dios identifica muy clara. Falta de reverencia, falta de Dios. Quando nós chegamos nos versículos 2 a 9, o que você vê é Deus reclamando, Deus se queixando, porque ele está sendo seriamente ignorado pelo povo da aliança. Y cuando vemos del 2 hasta el 9, Dios claramente se queja que está siendo ignorado por el pueblo del pacto. E ele está sendo ignorado apesar da sua graça. Y está siendo ignorado a pesar de su gracia. E ele está se queixando por isso. Se está quejando por esto. Como é que você falou? Coração aberto? Abriu o coração? Alguma coisa do tipo? Depende. A ideia de Deus derramar, abrir o coração. Si né? Dios Rasgar o abre su corazón, sí. Essa ideia mesmo. É Deus mesmo quem testemunha do seu desconforto, queridos. Es Dios mismo que abre su corazón y da un testimonio de cómo no está de acuerdo con esa E o situación. testemunho é dramático. Y es un testimonio dramático. As comparações são humilhantes para Deus. Las aqui. comparaciones para Dios son dramáticas. O boi conhece seu dono. Mira, el buey conoce a su dueño, O meu povo não me conhece. pero mi pueblo
no me conoce. É assustador o que está acontecendo aqui. Es algo que te asusta. E o que o Senhor está fazendo é acusando o povo de alienação, uma alienação assustadora, apesar de toda a sua religiosidade. Y lo que Dios está diciendo es que el pueblo de Dios estaba claramente alienado de Dios. Y esto es assustador. Basicamente, o que o Senhor está dizendo, olha, vocês parecem que não estão atentos para a sua realidade espiritual, para a sua verdadeira condição espiritual. Y lo que Dios parece estar diciendo es que mira, pueblo de Dios, vosotros parece que no estáis, no sois conscientes de vuestra realidad espiritual. E o povo só é sustentado porque Deus é gracioso. Isaías fala isso no versículo 9. Y tal como dice en el versículo 9, el pueblo de Dios solo se mantiene porque Dios es un Dios de gracia. Mira lo que dice en el versículo 9. Não fosse pela graça preservadora do Senhor, Si no fuera Jehová de los ejércitos, la gracia del Señor, nós todos teríamos acabado como os povos de Sodoma e Gomorra. nosotros hubiéramos terminado como los pueblos de Sodoma y Gomorra. Imagine o povo de Judá escutando isso. ¿Imaginas el pueblo de Judá escuchando estas palabras? Como é que é o negócio? ¿Cómo es? ¿Qué es esto? Nós, povo da aliança, Nosotros, el pueblo del pacto, sendo comparados a Sodoma e Gomorra? siendo comparados con Sodoma y Gomorra, Qual é, Isaías? ¿qué va? ¿Qué me estás diciendo, Isaías? Mas era exatamente isso. Pero es exactamente esto que Dios estaba E hablando a quando través você de vai para os Isaías. versos seguintes, os versos 10 a 15, Y a continuación, cuando tú avanzas para los versos 15, eu acho que eu estou voltando tudo aqui, peraí. Acho que eu voltei ao invés de... Ok. Opa, não, volta. Nossa. Ok. Ok. Quando você chega nos versos 10 a 15, así que cuando tú avanzas para los versos 10 al 15, a situação é tão grave la situación es tan grave que não só Isaías compara o povo de Judá com Sodoma e Gomorra, porque no solo Isaías compara a Judá con Sodoma y Gomorra, fala, vocês são Sodoma e Gomorra. es que aquí Isaías dice, no, no, vosotros sois Sodoma y Gomorra. E por que ele fala isso? ¿Y por qué lo dice? Porque a comparação, essa associação, revelava, denunciava a dureza do coração do povo da aliança. Porque esta comparación exhibía la dureza del corazón del pueblo del A pacto. refratariedade a Deus. Como eran refractarios a Dios. E a voz de Deus e aos seus encaminhamentos. Como no querían, como rechazaban la voz de Dios, las enseñanzas de Dios. Quais são os efeitos colaterais desse quadro, ¿Y querido? cuáles son los efectos, los frutos de este cuadro que acabamos de ver? Dessa insensibilidade a Deus. ¿Cuáles son los frutos de esa insensibilidad del pueblo de Dios? Alienação, Alienación, rebeldia, rebeldía, corrupção, la corrupción, depravação, la depravación a despeito de toda a religiosidade. y todo esto en medio a la práctica de la religiosidad. Deus chega a falar que ele está cansado, enojado, desgostoso com essa religiosidade. Dios llega al punto de decir que está cansado y enojado de toda esa religiosidad. Que confusão é essa que vocês fazem nos meus átrios? Es como si Dios preguntara, pero ¿qué confusión es esta que hacéis en mis atrios, en mi presencia? Por que vocês vêm a esse lugar de culto e desvirtuam o seu propósito? Porque vosotros venís a mi lugar del culto y desvirtúan los propósitos del culto. Vocês se lembram de outra pessoa que fez isso na Bíblia? ¿Te acuerdas de algún otro personaje que ha hecho esto? Que entrou no templo e virou a mesa? Que ha entrado en el templo y ha... É a mesma situação. Es la misma situación que Quando hizo Jesús en el templo. entra no templo e vira a mesa dos cambistas dizendo, estão fazendo a casa de meu pai um covil de salteadores. Fue exactamente esto que denunció Jesús al entrar en el templo. Esta es la casa de mi padre y la habéis transformado en una casa de ladrones. A indignação é a mesma. La indignación es la misma. O culto não está aqui. El culto, O culto não está aqui. el verdadero culto a Dios no está aquí. A cerimônia,
Hay há cerimonias, rito, hay há rituales, sacrifícios, hay mas sacrificios, não há culto, pero no hay culto, não há adoração. no hay adoración. Eu não estou aqui. Yo no estoy aquí. Eu não estou no coração de vocês. Yo no estoy en vuestro corazón. Queridos, se Deus é amor, Querida iglesia, si Dios es amor, e Ele é, 1 João capítulo 4, versículo 8 fala isso, y lo es, como dice Juan, em Isaías capítulo 1, en Isaías capítulo 1, o amor está indignado, ele está enfurecido, santamente enfurecido. en Isaías capítulo 1, aquel que es amor está santamente enojado. Ele está santamente inconformado. Ele está inconformado de um modo santo com seu povo. Ele está santamente ardendo em ciúmes, Ele está ardendo em celos, porque ele tem sido solenemente, gravemente ignorado pelo povo. porque foi solenemente olvidado por seu povo. E ele tem sofrido com isso. E por isso Deus sofre com isto. Entenda aqui quando eu falo que Deus sofre com isso, e Deus sofre. Entendes isto quando digo que Deus sofre? Porque Deus sofre. Não significa que ele é dependente da sua criatura. Isto não significa que Deus seja dependente das criaturas, Mas significa que quando a criatura não corresponde ao seu Criador, pero significa que quando a criatura não corresponde a seu Criador, ela desonra o seu caráter santo, merecedor de toda adoração. ela desonra o caráter santo de Deus, de seu Criador. E essa é uma anomalia inaceitável. E isto é desordem insostenível. Precisa de correção. O povo necessitava ser corrigido. Essa situação de anomalia precisa de correção. Esta situação anômala necessitava ser corrigida. E a correção custou a vida de Deus. E a correção ha custado a vida de Deus. Deus teve que morrer para corrigir o problema. Deus tuvo que morir para corrigir esta situação. Mas apesar disso, Deus continua de forma comovente, persistente e poderosamente inevitável, insistindo com o povo. Pero é comovedor ver como Deus insiste com seu amor, insiste com sua graça em meio de seu povo. Eu gosto muito de um texto do C.S. Lewis, um autor que eu aprecio muito. Me encanta este texto de C.S. Lewis, um autor que aprecio muitíssimo. Num livro chamado O Problema do Sofrimento. O livro se intitula O Problema do Sofrimento. Ele vai falar do amor furioso de Deus. E C.S. Lewis vai falar do amor furioso, violento de Deus. Santamente violento. Santamente violento de Deus. O pastor João vai ler para você. Vou traduzir. Está aqui, João. Acho que é mais vale, fácil está ali. aqui. Muito bem, pues lo siento. Quando o cristianismo diz que Deus ama ao homem, significa que realmente le ama. Não se trata de um interesse indiferente, casi um desinteresse por nosso bem-estar. Aunque seja uma verdade terrível e surpreendente, somos objetos de seu amor. Pedisteis um Deus de amor, e lo tenéis. Ni uma benevolência senil que adormilada deseja que seas feliz a sua maneira, ni la filantropia helada de um magistrado concienzudo, ni sequer o cuidado de um posadeiro que se sienta responsável do confort de seus huéspedes, sino el fuego consumidor mismo. El amor que hizo los mundos persiste como el amor del artesano por su trabajo, previsor y venerable como el amor del padre por el hijo, celoso, inexorable, exigente como el amor entre ambos sexos. Esse é o amor de Deus. Este es el amor de Dios. Não é um amor inativo. No es un amor sin acción. E não é um amor senil. No es un amor senil. A Carmen pode chegar no vovô. Carmen pode chegar no vovô e os outros netos juntos. Okay. E ficar puxando a barbicha do vovô. Okay. Carmen puede llegar a su abuelo y coger su barba.
e tratar o vovô, e ele, vem cá, meu netinho, e tudo, se bem que ele é um pouco durão. Y tratar a su abuelo con cariño, aunque, bueno, es un abuelo un poco duro. E ele tem um amor intenso pelos netos. Pero él tiene un amor intenso por sus nietos. Mas ele, como avô, Pero como abuelo, provavelmente é um tanto quanto, eu vou usar uma palavra forte aqui, tolerante com os netos. pero como abuelo es un poco tolerante hacia sus nietos. Nietos. O amor de Deus vai além. Pero el amor de Dios va más allá. Ele é íntimo, El amor de Dios es íntimo. ele é aconchegante, A ver. El amor de Dios. aconchegante, é íntimo, é Hã? acolhedor. Sí, nos acoge, gracias, Mas ele é furioso. pero es un amor Ele furioso, não admite violento. Ele não admite traições. No admite traiciones. Não é um amorzinho de um Papai Noelzinho que você No compra es, na el loja. amor de Dios no es el amor de un Papá Noel, É algo ativo e intenso. es un amor activo e intenso. Daí o ultimato de Deus. Y de esto se puede ver el ultimato de Dios a su pueblo. Quando você chega no versículo 16 até o versículo 18, Cuando llegamos al ciclo, al versículo 16 hasta el 18, nós vemos um confronto cheio de graça. vemos a un confronto lleno de gracia. Deus chamando o povo, dizendo: aceitem a realidade denunciada. Dios llama a su pueblo diciendo, Aceitem a realidade que eu estou apresentando. aceptad esta realidad que digo sobre vosotros. Aceitem com humildade e arrependimento. Acepten esta realidad con humildad, con arrepentimiento. Aceitem a correção. Acepten la corrección. E essa fala, esse convite do Senhor no versículo 18 Y esta invitación del Señor en el versículo 18 é sensacional. Ele fala: venham, es simplesmente maravillosa. vamos conversar. El Señor está diciendo en el 18, venid, Vamos colocar as cartas vamos a na hablar, mesa. vamos a poner las cartas en la mesa, Vamos dialogar sobre o problema. vamos a hablar sobre el problema, Vamos falar sobre esse movimento, esse momento de vocês. vamos a hablar sobre este momento de crisis de vosotros. E ainda que vocês tenham pecados que sejam terríveis, Y aún teniendo pecados que son terribles, eu perdoarei cada um deles. yo perdonaré a cada uno de ellos. Mas perceba, o perdão precisa dessa confrontação. Pero entiende, el perdón necesita ese confronto. Queridos, essa é a síntese da mensagem do Evangelho. Y estamos hablando aquí del mensaje del Evangelio. Não existe boa notícia sem uma má notícia antes. No existe una buena noticia sin una mala noticia. As pessoas estão querendo boas notícias, Las personas quieren solamente buenas noticias, mas boas notícias a respeito de Deus pero las buenas noticias sobre Dios começam com uma má notícia. empiezan siempre con una mala noticia. Você tem um problema Tú tienes un problema e você não consegue resolvê-lo. y tú no puedes solventarlo por ti mismo. Tem me perturbado como pastor Y me perturba como pastor ver muitos testemunhos de conversão ver muchos testimonios de conversión que não mencionam em nenhum momento o termo arrependimento. que no mencionan en ningún momento el término arrepentimiento. É um evangelho focado no homem, Es un evangelio enfocado en el hombre, na satisfação do homem. en la satisfacción del hombre. Não é um evangelho verdadeiro. No es el verdadero evangelio. Se você é salvo por Jesus, Si uno es salvado por Jesús, você teve uma má notícia que te fez parar para pensar. tú has recibido una mala noticia que te ha hecho parar. E na sequência você se abriu para a boa notícia. Y a continuación te abriste para la buena É noticia. exatamente assim que Deus está agindo no capítulo 1 de Es Isaías. exactamente así que Dios está haciendo en el capítulo 1 Uma de Isaías. tremenda má notícia. Una tremenda mala noticia. Mas uma notícia maravilhosa, surpreendente.
pero también una excelente y sorprendente que noticia ultrapassa maravillosa, em muito a má notícia. que ultrapasa, que va mucho más allá, de la mala De- noticia. Deus quer salvar pecadores. Dios quiere salvar a pecadores. Vamos sentar para conversar? Vamos sentar para hablar sobre esto. Você é o portador dessa mensagem. Y nosotros tú eres el portador de este mensaje. Você sentou para conversar com Deus um dia? Tú te has sentado un día con Dios para hablar sobre tu problema. E saiu dessa mesa justificado. Y saliste de esta mesa justificado por Él. Mas você não saiu só justificado. Pero no saliste solamente justificado. Você saiu com uma missão Tú saliste con una misión de convidar outros a sentar nessa mesa. de convidar a otros a sentarse en esa mesa. Qual é a primeira marca de uma igreja que atende ao chamado, que responde ao chamado? ¿Cuál es la primera marca de una iglesia que contesta al llamado? Ela reage à inércia Ella reacciona a la inercia espiritual e à indiferença y a la indiferencia a temas espiritual, importantes para Deus. a una indiferencia hacia temas que son tan importantes para Dios. Estamos terminando. Estamos terminando. Qual é o real estado da sua relação com Deus hoje? ¿Cuál es el real estado de tu relación con Dios? Eu não te conheço No te conozco e não vou presumir nada a teu respeito. y no voy a partir de ninguna suposición, no voy a suponer nada Só sobre estou ti. fazendo um convite para que você reflita. Qual Quiero simplemente hacer una invitación para que pienses sobre tu estado. é o real estado da sua relação com Deus hoje? Como você tem respondido ao amor dele? ¿Cuál es el verdadero estado de tu vida? ¿Cómo estás contestando al amor de Dios por tu vida? Como você tem respondido ao chamado e à missão que ele nos deu? ¿Cómo estás contestando a ese llamamiento de Dios para tu vida? Dentro da sua casa, Dentro de tu casa, dentro do seu casamento, dentro de tu casamiento, com a sua família, matrimonio, perdón, dentro de tu familia, seu círculo profissional, dentro de, en el local de trabajo, vizinhança, con el vecindario, sua cidade, en tu ciudad, seu país, en tu país, mundo. en el mundo. Você tem se interessado pelo que Deus se interessa acima de tudo? ¿Te interesas por aquello que interesa a Dios? A sua pauta de vida está sendo organizada e reorganizada, tendo como centro a pessoa de Cristo e o seu chamado? Nuestra agenda está siendo organizada y quizás reorganizada por aquello que interesa a Cristo. Meus irmãos, Deus não fica indiferente à nossa indiferença. Querida iglesia, Dios no es indiferente, a nuestra indiferencia. Indiferença seja ao seu amor, seja ao chamado, seja à missão. Sea una indiferencia hacia su amor, al llamamiento, a su misión. Se você vive um momento de indiferença e Se vi- insensibilidade, Si vivimos en ese momento, en un momento de indiferencia, de insensibilidad espiritual, Deus vai chacoalhar você Dios te va a hacer temblar e vai te chamar para conversar. y te va a llamar para hablar con Él. Ele vai chamar de forma graciosa, Te va a llamar de un modo gracioso, mas ele vai apresentar o problema antes. pero te va a presentar el problema. Mas derramando graça, Pero va a derramar su gracia, perdão, perdón, restauração restauración e relembrança do porquê você foi chamado. y te va a presentar un recordatorio del por qué te ha llamado. Quero sugerir uma oração bastante simples para você. nesse Y final. quiero indicarte una pequeña oración para que podamos terminar. É uma oração da qual eu gosto muito. Es una oración que me gusta muchísimo. Está lá no Salmo 139, Está en el versículos Salmo 139. 23, 24. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia para a gente orar a palavra de Deus nesse momento. Y vamos a orar encima de la palabra de Dios. Salmo 139, Versículos 23 e 24. versos 23 E 24. y 24. Eu peço que o pastor João nos dirija nessa oração,
lida nas Escrituras. Amém. Salmo 139, versículo 23, 24. Vamos orar em cima destas palavras do salmista, Salmo de Davi. Senhor, pedimos que tu nos examines, porque tu eres el único que conoces nuestro corazón. Como David te pidió, pedimos también que hoy tu Espíritu pruebe nuestros pensamientos. Tú que conoces nuestros pensamientos, prueba, Señor, y ve, Señor, tú que tienes ojos de fuego, ve si hay en mí, si hay en nosotros camino de perversidad. Y te pedimos, Señor, que tú nos guíes en el camino eterno. Amém. Que Deus abençoe você. Até Que amanhã. Deus os bendiga muitíssimo. Graças.